existem dois teoremas aqui que são importantes, tá? Que ajudam muito aqui. Eu vou só enunciar o teorema e dar o exemplo dos dois, tá? E vou colocar o vídeo no Moodle com a dedução dos dois teoremas, tá? O primeiro é esse teorema dos eixos perpendiculares, tá? Ele fala o seguinte, que o momento de inércia, se eu tenho três eixos perpendiculares entre si, tá? Três eixos de rotação. Então, por exemplo, a gente tem três eixos perpendiculares x, y, z, né? Aqui, tá? Se você calcular o momento de inércia de um objeto, tá? Bom, tem o limite desse teorema aqui, deixa eu colocar ele antes, tá? A hipótese aqui do teorema é que o objeto que a gente está se referindo é de duas dimensões, tá? Então, ele é uma chapa fina, tá? Por exemplo, nos exemplos que a gente fez, é o disco, tá? Ou o aro, tá bom? É um objeto que tem duas dimensões, mas ele é um objeto que está num plano só, tá? Ele não é volume, tá? Ele é uma área, tá bom? Então, esse teorema só funciona para esse tipo de objeto. E o teorema fala o seguinte, se você calcular o momento de inércia Z, tá? Esse momento de inércia Z pode ser escrito como a soma do objeto, do momento de inércia em X, mais do momento de inércia em Y. Tá? E os eixos, né, X, Y, Z, têm que ser perpendiculares entre si. Tá? Então, uma aplicação aqui. Tá? Então, por exemplo, a gente acabou de calcular aqui para o disco. Então, a gente tinha um disco aqui. Esse aqui é o eixo Z. Tá? E aqui está o eixo X e Y. Então, a gente calculou o momento de inércia ao longo de Z, né? E ele foi igual a ma² sobre 2. Tá? Ou seja, essa é a rotação do disco aqui, ele está acontecendo, né, ao longo de Z. Então, se eu tenho um disco aqui, o disco está rodando assim, né? Ele tem um eixo passado, ele só roda aqui. Tá? Agora, se eu quiser calcular o eixo de rotação agora em X ou em Y, tá? Como é que eu faço essa conta? Então, o eixo de rotação ao longo de Z, o disco roda desse jeito, tá? Agora, se eu colocar o eixo de rotação ao longo de Y aqui, o disco vai rodar assim, né? Ele vai fazer isso aqui, tá? Só para mostrar o caderno aqui, tá? Se fosse em vez do disco aí, fosse um caderno, tá? Então, se eu coloco o eixo de rotação ao longo de Z, o caderno está rodando assim, né? Se eu colocar o eixo de rotação ao longo de X ou de Y aqui, o caderno vai fazer esse movimento de rotação aqui, tá? Só para ficar clara essa diferença aqui. Tá? Bom, aí se eu te perguntar qual que é o eixo de rotação em X ou em Y, tá? Então, o jeito mais fácil, em vez de ter que calcular o momento de inércia todo de novo, é utilizar esse teorema, tá? Por simetria aqui desse problema, tá? Se eu calcular o momento de inércia em X ou em Y, eles vão ser iguais, tá? Porque é um disco, né? Então, assim, tanto faz se eu calcular aqui ou aqui, ele vai dar a mesma coisa, tá? Então, aplicando o teorema, eu vou ter que IZ é igual a 2 vezes IX, tá? Então, daqui eu tiro que IX é meio de IZ
E o IZ a gente já tinha calculado antes, tá? É MA ao quadrado sobre 2, dividido por 2, vai dar MA ao quadrado sobre 4. Tá? Então, com esse teorema aqui, eu sabendo, por exemplo, esse momento de inércia, tá? Eu sabendo 2 momentos de inércia, eu tiro o terceiro, né? Para eixos que são perpendiculares entre si. E tem a restrição que o objeto tem que ser um objeto em 2 dimensões. Tá? Então, tá, agora tem um outro teorema, que é o teorema dos eixos paralelos. Tá? Então, o teorema dos eixos paralelos, aí ele funciona para um objeto de qualquer dimensão, tá? Ele não necessariamente é uma área, pode ser um volume. Tá? Então, pode ser um objeto 3D, tá? Funciona para qualquer coisa. Então, a utilidade dele é a seguinte aqui. Eu vou só fazer um desenho esquemático aqui. Tá? Então, suponho que eu tenho um objeto qualquer aqui, tá? Um espaço 3D aqui. E, por exemplo, a gente calculou o momento de inércia para esse eixo Z aqui. Tá? Então, a gente calculou o momento de inércia Z. Tá? Agora, eu quero mudar o eixo de rotação, tá? Desse ponto para um outro ponto qualquer aqui. Tá? Eu quero colocar o eixo de rotação aqui, mas ele é paralelo. Tá? Então, um eixo Z' aqui, tá? Onde Z', tá? Ele é paralelo a Z. Tá? Então, eu tenho um eixo de rotação aqui, eu quero achar um outro a uma certa distância dele, mas ele está paralelo, tá? Ele não pode estar mudar o ângulo, não. Tudo bem? Ele tem que estar paralelo aqui, tá? Ok, para esse caso, então, se ele tiver uma distância, tá? Vou colocar aqui, se ele tiver uma distância L, tá? Entre os dois eixos, tá? Então, eu posso escrever com o momento de inércia IZ, ele vai ser igual momento de inércia do centro de massa, momento de inércia do centro de massa, tá? Mais a massa do objeto, m, vezes essa distância L ao quadrado. Tá? Beleza? Desculpa, aqui é o Izelinha, tá? Então, o momento de inércia nesse eixo novo aqui, tá? Ele vai ser o momento de inércia do centro de massa, que seria aqui ao longo de Z, tá? Mais ml ao quadrado, onde L é essa distância entre os dois eixos. Beleza? Só para ficar claro aqui, que eu acho que eu não tinha falado isso aqui antes, esse eixo Z aqui, ele está passando pelo centro de massa, tá? Beleza? Uma coisa que eu acabei de reparar, que volta naquela pergunta, né, do momento de inércia do centro de massa e fora do centro de massa, né? Daqui dá para ver que o momento de inércia do centro de massa vai ser o momento... como é que é? O momento do centro de massa vai ser o momento, um eixo qualquer fora do centro de massa, menos ml quadrado, né? Então, vocês veem que o momento de inércia do centro de massa vai ser menor, né? Beleza? Do que qualquer outro eixo que passa fora do centro de massa. Uhum. Né? Então, só ainda não é totalmente geral porque esse aqui é um eixo paralelo, né? Tá? Então, eu tenho que comparar os momentos de inércia com eixos que passam no centro de massa ou No fora mesmo do centro de plano. massa, mas são paralelos, né? Que é exatamente o caso da barra.
Então, eu nunca tinha reparado isso, não. Então, aquela afirmação, assim, faz sentido, né? Por esse caso aqui, com os eixos paralelos. Sim, sim. Então, é bom que aprendi mais uma coisa nova. Então, beleza. Então, agora um exemplo. Tá? Então, no caso do aro aí. Tá? A gente pode fazer até o da barra. Mas vamos fazer o do aro aqui primeiro, tá? Então, eu tenho o aro aqui, tá? Um momento de inércia do centro de massa, tá? Que é o eixo passando por aqui, né? Beleza? Ao longo de Z aqui, a gente achou e quanto que é mesmo? MA ao quadrado, né? MA ao quadrado. MA ao quadrado, tá? Agora, se eu quiser passar o eixo de rotação para esse ponto aqui, num ponto no perímetro ali do círculo, né? Então, quero agora saber o momento de inércia desse ponto, né? Então, IZ' vai ser MA ao quadrado mais M vezes a distância daqui, né? Essa distância aqui ao quadrado, que é o próprio raio do aro. Então, vai ser MA ao quadrado. Que vai dar 2MA ao quadrado. Tá? Vamos fazer só para ver se que dá certo da barra. Então, vamos colocar aqui o da barra, era assim, a gente tinha a barra aqui. Então, por exemplo, tem um eixo de rotação Z aqui, e a gente quer passar o eixo para o Z', né? Para esse ponto aqui. Então, aqui tem uma dimensão A. Né? Então, o IZ calculou, né? Quanto que é? O IZ é 1 sobre 12 MA ao quadrado. Então, é o I do centro de massa, então é 1 sobre 12 MA ao quadrado, mais a massa M. Essa distância aqui, né, A sobre 2. Então, é A sobre 2 ao quadrado. Então, vai ficar MA ao quadrado, aí vai ficar 1 sobre 12 mais 1 sobre 4, né? Então, Z'. Então, vai ficar... Aqui fica 12, 4, 3 mais 1, 4. 4 dividido por 12, 1/3, né? Vezes 1/3. Então, voltando da barra fina, dá certinho. Então, só para mostrar aí que esses teoremas funcionam, tá? Eu vou deixar a demonstração do teorema